Sejam muito bem-vindos ao nosso Mapa do Desvio. Eu sou a Cami e nesse primeiro episódio quero te convidar para uma viagem. Uma viagem pela minha própria história, cheia de recomeços, mudanças de rota, desvios inesperados e reencontros comigo mesma. Acredito que os caminhos não são retos. Tem horas que a gente se encontra, depois se perde, se redescobre. E é exatamente neste vai e vem que mora a potência de ser exatamente quem somos. E hoje eu quero te contar sobre os caminhos que percorri e os desvios que me trouxeram até aqui. Eu nasci em julho de 1984, no Ceará. Sou filha de uma professora e de um advogado. Cresci em um lar matriarcal, com muito amor e educação por todos os lados. Eram livros, manuscritos de provas a serem corrigidas, cadernos de anotações, mas nada disso me trouxe qualquer influência para que eu pensasse sobre algum sonho profissional. Não fui daquelas crianças que sabiam desde cedo o que queriam ser quando crescessem. Pelo contrário, por muito tempo eu simplesmente não sabia. Acredito que sequer pensei sobre o assunto. Mas em 2003, influenciada sobre o como minha mãe via os meus textos de redação e o que eu escrevia em meus diários, comecei a faculdade de jornalismo. Parecia um caminho promissor: comunicação, criatividade, expressão. Eu nutri por muito tempo a idealização de ser a nova Lilian Vitfib, mas entre idas e vindas, eu fui gradativamente percebendo que aquela escolha em nada conversava com o que me despertava paixão. Sabem aquela paixão que nos faz acordar todos os dias, fazer o que fazemos e ter vontade de dar sempre o nosso melhor e fazer o melhor? Eu não tinha. Lembro de todas as vezes que eu fui vir de alguma aula como as de História e Estética do Cinema, Sociologia da Comunicação, para assistir de cantinho, escondida, a alguma aula solta de Ciências da Computação. Eu não havia me dado conta, mas ali, sem querer, eu estava respondendo a um chamado. Um novo caminho começava a surgir diante de mim. Foi assim que em 2006, durante aulas profissionalizantes, daqueles cursos de operador de micro, design gráfico, manutenção de computadores, que eu me vi interessada no programa de mentoria daquela escola. E então eu me candidatei. Assim, iniciei o ano de 2007 como monitora de informática. Em apenas 4 meses, eu já estava ajudando outros alunos, replicando o que eu mesma acabava de aprender. Acredito que isso acabou chamando a atenção do coordenador do programa, que, percebendo meu ritmo e a minha dedicação, me convidou a participar de um processo seletivo para substituir um professor que estava indo embora. E para minha total e completa surpresa, naquele ano eu fui efetivada como instrutora de informática. Pode até parecer que, indiretamente, a influência da minha mãe como professora se concretizava ali. Ensinar me fez aprender ainda mais rápido,
Foi neste processo de troca que, pela primeira vez, eu me vi fazendo algo com paixão. E justamente durante as aulas de web design, ainda como aluna, ao perceber e entender como um site era pensado, construído e disponibilizado, eu me vi encantada e vi nascer um propósito diante de mim. Eu afirmava com toda segurança que era exatamente aquilo ali que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Com essa paixão, em 2008, com ainda mais vontade de estudar e buscar oportunidades, arrumei minhas malas e desembarquei no Rio Grande do Sul. Comecei minha jornada como freelancer numa agência de marketing de uma conhecida e me matriculei no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Naquele mesmo ano, consegui meu primeiro estágio. Pouco tempo depois, então eu fui contratada como web designer. Foi o suficiente para me dar ainda mais motivação para me aprofundar tecnicamente, concluir minha segunda graduação. Participei de projetos inovadores para aquela época. Fiz parte de equipes de editoração eletrônica. Me especializei, até que por questões pessoais precisei voltar para o Ceará. Era 2011, voltava para casa da minha família, desempregada, e com uma bagagem que eu acreditava que faria toda a diferença nesse regresso. Assim, em agosto de 2011, cheguei ao Ceará de volta. Estava na casa da minha família, sem emprego, mas com aquele mesmo desejo de aplicar tudo o que havia aprendido e me desafiar em novas oportunidades. Só que o mercado local não foi nada receptivo. Ele era exigente, mas valorizava muito pouco. Vi portas se fecharem diante de mim com a facilidade que me espantava e percebi que sofri até com preconceito. Sobre o meu currículo, sobre a minha trajetória, sobre as minhas decisões e até inclusive do porquê que eu me mudei para o Rio Grande do Sul. Lembro com riqueza de detalhes de uma entrevista onde o entrevistador, um homem, ele não só me questionou como ele inferiu que os motivos de eu ter me mudado para o Rio Grande do Sul teria sido a busca de um casamento com algum gaúcho. Aquilo me feriu e doeu por muito tempo, mas também serviu para que eu conseguisse ter clareza sobre o que eu não estaria disposta a passar para conseguir um emprego naquele mercado. Enquanto acompanhava vagas que me rejeitavam, vi outras que permaneciam abertas por meses. E foi então que eu comecei a me questionar: será que eu estava mirando no lugar certo? As posições eram de analista de testes, mas eu não fazia ideia o que um analista de testes executava, com o que é que ele trabalhava, o que é que ele fazia na prática. Eu havia até então participado de alguns times de desenvolvimento, mas esse papel nunca havia sido feito presente em minhas experiências. Então, por curiosidade, eu fui atrás, pesquisei, estudei e percebi que eu tinha muito dos conhecimentos necessários. Entendi naquele momento que poderia ser ali um novo caminho. Um desvio não planejado, mas que poderia estar cheio de possibilidades. Assim, em 2012, voltei a Porto Alegre, dessa vez com um propósito extremamente certo e específico: realizar um curso que me habilitasse a atuar na área de testes. E essa foi uma das viradas que o universo nos proporciona e que ele aproveita e nos responde com um sonoro sim. Ao retornar ao Ceará, por 45 dias depois, eu me vi com um emprego garantido.
Eu era, naquela época, a primeira pessoa a ter um curso específico na área de testes de software. Os anos seguintes foram intensos e transformadores. Resgatei o grupo de testes de software do Ceará, organizei eventos, conheci profissionais incríveis, gente que se tornou referência, que até hoje eu não só tenho grande respeito e admiração, como nutro e mantenho amizade. Trabalhei com os mais diversos tipos de projetos e tecnologias, de mainframe à manufatura. Desenvolvi novas habilidades técnicas. Comecei a escrever artigos e a compartilhar aprendizados e resultados. Foi então que comecei a perceber a potência que existe por trás das trocas e assumi um compromisso de excelência com as comunidades de teste de software. Percebi que estava finalmente construindo algo sólido. Em 2015, o mercado do Ceará entrou em crise e eu sofri com ela. Novamente, me vi em busca de novas oportunidades. Só que mais uma vez, elas se apresentavam fora daquele estado. Passei por projetos temporários no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Distrito Federal. Estava sempre carregando comigo a minha mala, meus códigos e também uma fé inabalável de que ainda havia muito a construir. Até que no final daquele ano, mais uma virada, um retorno ao Rio Grande do Sul. Foi um retorno temporário. Fui participar de uma premiação da Sucesso e, para minha grata surpresa, os artigos que eu havia submetido foram premiados. Naquela noite, eu recebi o primeiro e o segundo lugar dos artigos de sucesso. Além de conhecer novas pessoas, criar novos laços, recebi um convite para voltar, só que dessa vez em definitivo. Em dezembro, exatamente no dia 20 de dezembro de 2015, eu desembarcava em Porto Alegre, mas no fundo eu sentia que aquele retorno era o derradeiro. Iniciei 2016 e consegui perceber que aquele ano seria um ano extremamente marcante. Mergulhei de cabeça ainda mais nas comunidades de teste de software. Organizei eventos, palestrei e me tornei um nome de referência. Mas 2017 traria outro tipo de mudança. Assumi então meu primeiro papel formal de liderança técnica. Deixava de trabalhar sozinha como uma pessoa de qualidade para assumir e estar à frente de um time de analistas de teste. Era um novo desafio, novas responsabilidades. E foi também neste mesmo ano que eu perdi a minha mãe. A dor da perda, as dúvidas sobre o caminho, o peso das escolhas, tudo veio junto. E por mais que o trabalho estivesse em um momento muito importante, dentro de mim tudo parecia suspenso. Comecei 2018 ainda sobre o impacto das dúvidas do ano anterior. Então eu comecei a buscar novas possibilidades. Foi quando conheci mais a fundo as metodologias ágeis. Descobri ali um espaço em que fazia sentido integrar minhas habilidades técnicas, minha escuta ativa e meu interesse pelo fator humano dentro dos times. Mudei de empresa, fiz pós-graduação, me envolvi mais uma vez com a comunidade, mas dessa vez com as comunidades de práticas ágeis. Passei os próximos 3 anos me aprofundando em como liderar projetos e pessoas de maneira mais colaborativa, mais humana e mais eficaz. Foi nesse contexto que o tema de desenvolvimento de pessoas começou a pulsar mais forte dentro de mim.
E lá fui eu, estudar, experimentar, desenvolver ferramentas e crescer junto com os times, com os profissionais, com os indivíduos, com aquele coletivo. E isso começou a gerar resultado. Em 2021, eu fui convidada a participar de um processo seletivo para uma posição formal de liderança e gestão. Era então o reconhecimento de um trabalho que vinha sendo feito com cuidado e profundidade. Em 2022, assumi oficialmente como líder. A liderança retornou aquele sentimento de paixão, aquele vício de fazer as coisas. Me trouxe muitas realizações. Foi imensamente gratificante ver todos os times que pude atuar evoluírem, entregarem valor e se desenvolverem, assim como ver cada um daqueles indivíduos entregarem todo o seu potencial, mas na mesma mão teve a sua fração solitária. Algumas vezes a relação com os meus pares era um pouco difícil, talvez pela forma humanista com que eu encarava alguns temas. Também percebia certo distanciamento com as lideranças acima. E por mais que eu tivesse desenvolvido habilidades estratégicas, aprendido a trabalhar com dados, criar visões, dashboards e fazer gestão das dores e das expectativas, ainda havia um silêncio que pesava, que me incomodava. Um silêncio sobre o que não é dito, sobre as contradições da liderança, sobre o que a gente sente e quando a gente percebe que não cabe em nenhuma das caixinhas pré-definidas que estão disponíveis. E foi nesse cenário, ainda em meio a tantos questionamentos e buscas, que o mês de maio de 2024 chegou. E chegou com força e virou tudo de cabeça para baixo. A maior enchente da história do estado do Rio Grande do Sul também invadiu a minha casa. Literalmente saí às pressas, deixando tudo o que eu tinha para trás. A água levou móveis, roupas e alguns objetos ficaram pelo caminho. Quase tudo se foi. Pela primeira vez em muitos anos, eu não tinha quase mais nenhum bem material. Mas no meio a tanta dor e ao caos, algo dentro de mim se manteve de pé. E foi neste vazio que nasceu um novo espaço. A oportunidade de reconstruir, de transformar aquela casa, que era o meu sonho, em um lugar ainda mais aconchegante, com mais afeto e ainda mais a minha cara. E de algum modo, essa casa também sou eu. Cada parede pintada, cada planta colocada, cada móvel escolhido com calma, foi minha forma de reerguer uma parte minha. Entre a liderança solitária e a enchente devastadora, eu me vi precisando reaprender a me ancorar em mim mesma. E foi neste lugar de vulnerabilidade, mas também de força, que o mapa do desvio nasceu. Com o apoio de um mentor de carreira, eu percebi que precisava dar voz a essas experiências, mas não só as minhas. Falar sobre as rotas não lineares, sobre o que acontece quando tudo desaba, por dentro ou por fora. Porque sim, às vezes a água invade e a gente perde tudo. Mas o que sobra pode ser e é o que realmente importa. Esse podcast, mais uma vez, nasce como resposta, como registro e como acolhimento para mim, para você e para quem também já se sentiu fora do eixo, sem mapa, sem bússola, mas que ainda assim decidiu continuar caminhando. Aqui, o desvio não é erro,
é existência. E eu espero que de alguma forma o mapa do desvio te ajude a olhar a tua própria jornada com mais gentileza. Hoje, quando eu olho para trás e vejo quanto cada desvio foi essencial para me trazer até aqui, entendo que nada foi desperdiçado, nem a dor, nem a dúvida, nem tampouco as pausas. E é por isso que eu quero te convidar a seguir comigo nessa jornada. A cada episódio, eu quero te trazer novas histórias, minhas e de outras pessoas, que também trilharam caminhos tortos, inesperados, mas surpreendentes. Esse é o mapa do desvio, um espaço de escuta, de acolhimento, de verdade. E eu espero que ele te ajude a olhar os teus próprios caminhos com muita generosidade. Porque no fim das contas, desviar também é andar.